Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós leremos 2 Samuel capítulo 8 e 9 e 1 Crônicas 18. Vamos lá? Depois disso, Davi derrotou os filisteus, subjugou e tirou do controle deles Metec-Amá. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem com uma corda. Os moabitas que ficavam dentro das duas primeiras medidas da corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim, os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando Hadadezer tentava recuperar o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavalheiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagar impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também levou para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Berotai, cidades que pertenciam a Hadadezer. O rei Davi levou grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. E com Jorão mandou todo tipo de utensílios de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e com o ouro, tomados de todas as nações que havia subjulgado. Edom e Moabe, os amonitas e os filisteus e Amaleque, também consagrou os bens tomados a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso ao retornar da batalha em que matou 18.000 edonitas no Vale do Sal. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edonitas. O Senhor dava vitórias a Davi com todos os lugares aonde ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Zeraias era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Segundo Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de mim, minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebá. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebá. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te procures com um cão morto como eu? Te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e a mim e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele.
você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. 1 de Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou-os do controle deles a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, nas proximidades de Amate. Quando Hadadezer tentava obter controle na região do rio Eufrates, Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavalheiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles e em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer, de Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei. Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze das colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, e enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou com Adorão. Mandou todo tipo de utensílios, ouro, prata e bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas essas nações: Edom e Moabe, os moabitas e os filisteus e Amaleque. Absai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edonitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edonitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares onde ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça sobre o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salsa era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Fizemos mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Que Deus te abençoe, te faça prosperar em tudo quanto você fizer. Até a próxima oportunidade, se Deus nos permitir.